Boa tarde. Estamos começando mais um Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida nas cidades, uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a OutV. Esse programa vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras na internet. Hoje nós vamos falar de planos urbanos, de reurbanização e também de paisagismo. Quero apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiro, a arquiteta, urbanista e principalmente uma das pioneiras do paisagismo no Brasil, Rosa Clias. Rosa, obrigado, boa tarde. E o jornalista Júlio Moreno, que já esteve aqui e vai participar dessa entrevista, porque conhece muito bem o assunto. Rosa, eu queria começar, para depois a gente discutir e avançar nas coisas, que você contasse um momento do urbanismo de São Paulo, do qual você participou ativamente, que é a história da reurbanização do Vale do Anhangabaú. Como é que foi isso? Por quê? Conta para daí da gente começar. Isso aí foi um momento profissional muito importante para mim. Era um concurso público, que o IAB organizou, um concurso nacional. Né? E, naquela ocasião, eu já tinha feito alguns trabalhos junto com Jorge Willen. Nós tínhamos começado em alguns planos diretores, mas principalmente Curitiba e tudo mais. E a parceria era muito, muito grande, além de colegas, nós éramos muito amigos e tal. E, nesse momento, ele tinha um escritório muito bom de urbanismo, eu tinha o meu escritório de paisagismo, e nós resolvemos fazer o projeto juntos. Me lembro bem que daí nós falamos o seguinte: vamos nos inscrever, os dois escritórios. A gente não sabe a história que vai acontecer. De repente, no meio do caminho, a gente briga. ou, de repente, no meio do caminho, saem duas propostas boas. Aí a gente vai poder... Aí a gente vai poder apresentar dois projetos, né? E aí nós nos inscrevemos e realmente o trajeto do projeto foi muito interessante, porque foram 93 concorrentes. E aí a gente fazia assim, a gente trabalhava, ele tinha o escritório dele, eu tinha o meu escritório, a gente trabalhava, se reunia e discutia. Daí separava de novo, elaborava, cada um elaborava o seu, voltava e discutia. Um dia ele me disse... Só um momentinho, Rosa, eu acho que houve um problema com o seu... Tá bom? Tá bom. Porque dava problema com o som. Tudo bem, pode continuar. Aí, um dia o Jorge chegou para mim e disse: mas Rosa, você está querendo fazer um parque aí? Porque toda vez eles vinham com alguma construção no meio da coisa. Eu disse: não, é um parque mesmo. E o Jorge, um homem muito inteligente, né? Ele disse: ah, bom, então vai ser um parque. E daí, então, nós tocamos um projeto só. Dos 93 projetos nacionais, só 3 não construíram no Vale. Tinha até shopping center dentro do Vale. Nossa. Era uma loucura o que tinha de arquitetura dentro. Porque arquiteto só sabe fazer é construir, né? E, mas 3 projetos não fizeram. Obras. Acho que era o terceiro classificado, era um de Curitiba, que também não tinha construído nada. Era o Elkson, eu acho. E, bom, aí então foi a glória, ganhamos o concurso e, como todos os concursos no Brasil, ganhamos, mas não levamos, ficou aquela coisa, né? Ninguém queria construir, era o Faria Lima naquela época, não era. Não, já era o Reinaldo de Barros. Reinaldo de Barros. Só para eu lembrar, 1973, 78? 77, 78. 78, Bom, e aí foi.
Foi ficando, aí nós entramos na prefeitura, né? O Jorge entrou como secretário, eu trabalhei com ele e tal. E o Jorge era secretário, diziam que não iam poder construir porque ele era secretário, não podiam fazer o projeto e tal, né? Bom, enrolaram, até que a Irundina entrou. E a Irundina dizia que ela não queria fazer nada no centro da cidade, ela só queria fazer na periferia. E aí, então, uma vez, numa discussão com a equipe dela, eu digo, mas escuta, quem usa o centro da cidade? É o pessoal da Zona Sul? Ou é o pessoal da periferia que vem para o centro? Né? Aí ela entendeu. Ela entendeu e ela lançou o projeto e foi ela que inaugurou, né? O Júlio acompanhou bem isso, né, Júlio? O Júlio estava no Jornal da Tarde na época, que fazia uma cobertura da cidade, e o Júlio tem também um acréscimo aí para contar um pouco. Primeiro, uma satisfação estar aqui com a Rosa, enfim, estar retomando esse contato, e a gente teve momentos muito bons aí, foi uma fonte muito boa, rendeu muitas reportagens que eu fiz. Tem um episódio, eu não sei o quanto a Rosa sabe disso, o Jorge, enfim, sempre menciona. Antes o Reinaldo de Barros, prefeito, ele tinha uma ideia, junto com a EMURB, de fazer umas passarelas sobre o Anhangabaú, correto? Claro, teve o projeto das passarelas. E até alguém chamou, que pareciam cordões de sapato, porque atravessavam. Tinha um projeto, inclusive, do Artigas, das passarelas no Anhangabaú. Pode ser. Mas aí havia uma crítica. Que o Artigas é um grande arquiteto. Então eram passarelas bonitas. Mas, enfim, havia uma crítica, uma certa polêmica sobre isso. E aí o IAB estava insistindo muito que deveria ser feito um concurso para ver o que seria melhor. E o Reinaldo estava intransigente a respeito, ou não chegava a ele esse recado e tal. E numa entrevista que eu fiz com ele, isso eu digo com orgulho, numa entrevista que eu fiz com ele, eu falei, escuta, prefeito, o senhor não vai fazer esse concurso? Porque, então me dá uma declaração justificando. Aí ele, na hora ali, acredito que ele tomou a decisão na hora, porque não tinha mais ninguém. Não, vou fazer o concurso. Eu falei, posso publicar amanhã? Pode publicar. Aí eu publiquei, enfim, aí a partir daí é que o próprio IAB e tal me ligou para saber se era verdade mesmo, claro. E, enfim, eu tenho orgulho também de ter participado um pedacinho disso daí, né? Como? Mas, enfim, agora era importante, Rosa, eu gostaria de saber, hoje, qual é a sua avaliação do Vale, a situação em que ele está, e, enfim, qual é o futuro ali daquele pedaço da cidade? Bom, São Paulo não tem dono. Tá? É uma cidade sem dono. Ninguém cuida dela. Né? E eu tenho alguns projetos aqui, que vamos dizer assim, um é a Avenida Paulista, né? Que foi o primeiro desenho de uma rua na cidade de São Paulo. Ah, é? É. E quem me contratou foi a EMURB, que estava o bote lá. Tem uma história que queriam fazer uma coisa e o bote quis outra, é isso? Isso. E aí, então, nós fizemos o projeto da Avenida Paulista, que era, vamos dizer assim, era um projeto de calçadas. Porque queriam afundar, não é isso? Queriam botar os carros passar por baixo, né? Bom. Mas aí o Anhangabaú também, quer dizer, a mesma coisa. Quer dizer, não é que não cuidam, estragam. Porque o Anhangabaú, aquele espaço que virou um cartão postal da cidade, a foto que eu mostro do meu projeto é um cartão postal comprado numa banca. Eu tenho esse orgulho. Exatamente. Tá? Então, o lugar virou um cartão postal da cidade. E o que a prefeitura fez o tempo inteiro? Estragou.
cutuca aqui, vai pôr uma luminária aqui, vai ter um problema de drenagem, vai e arrebenta, e arrebenta, e arrebenta. O desenho era um desenho muito coerente, com materiais muito claros e nobres, granito, etc. e tal. E de repente aquilo foi ficando... Né? Quer dizer que você não reconhece a obra? Não tem mais nada, né? E mais do que isso, agora o que estão querendo fazer é pior ainda. O que é? Não, pior no seguinte sentido, quer dizer, não se reconhece a própria prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano agora, né? CMDU, é isso? CMDU. De repente, muito bem, resolveu assumir que o centro da cidade precisa um projeto, claro, né? Precisa. E nesse bojo existe um Anhangabaú. Eu e o Jorge tivemos uma reunião com o Fernando lá, e explicamos para ele que o Anhangabaú não é um pedaço do centro da cidade. Não é um estorvo, né? Não, o Anhangabaú é o Anhangabaú. E que não pode entrar num bojo da cidade. Não é. O Anhangabaú, um urbanista francês que veio aqui e que eu levei para ver, ele disse: Rosa, eu não posso afirmar, porque eu não tenho os números aqui, mas eu acho que esse é o maior centro urbano pedestrianizado no centro central do mundo. São 800 metros, gente. Por 300 e pouco. Não é brincadeira, é muita área. E aquilo tudo foi dado ao pedestre. Né? O carro foi simplesmente tirado dali. Ele foi dado acesso a ele, a alguns bancos e tal, mas com muito cuidado. Com restrições. Com muito respeito pelo pedestre. É o lugar do pedestre. Bom, daí então, ele inclusive falou, Fernando, nós vamos chamar vocês para ver se a gente retoma isso aí. Ótimo, né? Muito bom. Estamos esperando até agora que nos Vou fazer uma pergunta antes de passar para o Júlio, vou fazer uma pergunta mais ousada. São 37 anos, não é isso? Com o conhecimento e a experiência que você adquiriu de lá para cá, você faria alguma coisa diferente? Nesta obra, você acrescentaria alguma coisa? Daquele projeto? Daquele projeto? Não. Hoje, se fosse te dado fazer aquilo, você repetiria exatamente? Talvez eu fosse mudar. Não sei, eu acho que eu repetiria. Eu acho que eu repetiria, sim. Não, eu não vejo hoje ainda nada que naquela época foi feito e que não deu certo, não daria certo. E o papel do Anhangabaú, como você falou, ele não é um estorvo no centro, ao contrário, ele é o centro e ele enfim, ele tem um papel grande na cidade. E aí a gente entra na questão que eu queria tocar contigo, que é a questão da paisagem em si da cidade, né? O quanto essa paisagem... bom, a gente tem que entender infelizmente ainda tem que repetir para tentar uma compreensão melhor do grande público tal, e mesmo das autoridades a respeito da arquitetura paisagística, quer dizer, que não é simplesmente cuidar, enfim, da natureza, da paisagem, dos cenários, mas também isso tem toda uma colocação que envolve os aspectos de desenvolvimento urbano, cultural e social, enfim, o arquiteto paisagista ele não está sozinho, não está plantando arvinha, né? Então temos que tirar isso. Mas para a gente ter uma ideia assim do macro da cidade, como é que você vê hoje, como é que a gente está tratando a nossa paisagem hoje? Nós já perdemos as margens do Tietê e do Pinheiros. Nós já perdemos as bordas lá das represas. Vamos perder a Serra da Cantareira também? Eu estou falando isso até porque lá do Anhangabaú a gente ainda consegue ver alguma coisa. O que vai acontecer com a nossa paisagem?
o que vai acontecer, a gente sabe que depende de uma atitude mais firme do governo. E nós tivemos uma experiência nesse sentido que foi incrível. A minha passagem pela Secretaria de Planejamento na Prefeitura, quando o Jorge era secretário de Planejamento, foi uma das coisas mais ricas que se fez em São Paulo. É uma coisa tão incrível que a gente conseguiu fazer. Quando o Jorge me convidou para ser secretária, na secretaria, né, diretora do departamento, desculpa, diretora do departamento de planejamento da secretaria. E eu me lembro bem, nós estávamos na sala dele, na casa dele, sentados num sofá, e ele me convidou. E eu disse, Jorge, eu aceito numa condição. Nós estamos entrando no governo Montoro. Montoro tem como lema descentralização e participação. Era o lema do Montoro. Né? Exatamente. Eu só entro se você realmente me permitir fazer planos de administrações regionais, quer dizer, fazer a descentralização, fazer os planos das administrações regionais. E, para isso, tem que ter participação, mas não é só da população, dos profissionais também. Então, nós vamos abrir concorrência para os planos para os arquitetos. Você está louca? Não vão ter dinheiro para isso. Eu falei, não, eu não quero saber se vai ter dinheiro, não. Eu quero saber se você me autoriza. Ele disse, tá bom, eu te autorizo. Você sabe que eu consegui verba da FINEP. Olha, naquela época, eu ia buscar essas coisas, consegui verba da FINEP. Abrimos as concorrências para 3 administrações regionais, era Santana, Santa Maria e São Miguel. As equipes dos arquitetos de São Paulo entraram, na hora da licitação. Da avaliação, né? Eu chamei IAB, Instituto de Engenharia, Faculdade de Arquitetura. Um julgamento bem amplo. Era uma coisa assim, quer dizer, não éramos nós que estávamos dizendo esse é melhor. E daí foram decididos, e o Bote ganhou um dos projetos, que é a Chaga Santana, não me lembro mais quem ganhou os outros, mas enfim. Então foi uma coisa que eu consegui fantástica, né? E aí, então, a gente fazia. Como é que a gente fazia? O plano, os arquitetos de fora faziam o plano, mas na base do quê? Na base do levantamento de necessidades que nós, na prefeitura, fazíamos. Então, eu montei uma equipe para fazer a análise de cada lugar e de montar as necessidades. Então, o escritório de arquitetura chegava e sabia, olha, você vai precisar fazer um centro pedestrianizado ali em Santa Amaro, na Praça Largo 13, em São Miguel Paulista você vai precisar fazer, tem a igreja, que é uma das igrejas mais antigas de São Paulo, aquilo lá precisa ser valorizado, enfim, tudo foi dado. As diretrizes, né? Os programas foram todos dados. E saíram planos maravilhosos. Quando chegava, antes a gente, quando estava num estudo preliminar, digamos assim, que a gente tinha já dado as necessidades, antes de fazer o plano, o que nós fazíamos? Nós íamos nas administrações regionais para apresentar as ideias para a população. Né? Então, era uma coisa Isso linda. nos anos 70, hein? 70. Quer dizer que
Hoje você fala isso, hoje ainda estão pensando em começar a fazer. E aí a gente ia lá, né, tinha que ir num sábado, porque a população não estava disponível dia de semana, de noite, né? Não, tem que ser no sábado. E aí os funcionários públicos da prefeitura iam de sábado. Olha aí. Iam de sábado com a cara feliz da vida apresentar os planos. E eu me lembro bem, em Santo Amaro nós fizemos todos os painéis enormes, o Bruno Padovano, que trabalhava comigo, que desenhava maravilhosamente bem, montava os cartazes. E aí, então, eu via pessoas assim, olhando no mapa. Onde é que está a minha casa? Onde é que está a minha casa? Que bonito, né? Coisa... Eu me lembro também que uma vez eu estava numa mesa discutindo, dividíamos em mesas, e eu estava numa das mesas, e aí a região que nós estávamos trabalhando era uma região que tinha os rios, né? E aí eu perguntei, para que serve o rio, hein? E, gente, eu recebi essa resposta, para pôr lixo. Eu recebi essa resposta, mas era verdade. Que eles usam, né? Mas era isso mesmo, não tinha coleta de lixo. O lixo passava atrás da casa, o rio passava atrás da casa dela, para que serviu o rio? Exatamente. Não, para lixo, né? Então foi uma coisa de educação, foi uma coisa maravilhosa. Mas isso a gente perdeu, né? Bom, e daí entrou outras administrações. Quando a administração Erundina entrou aí, com o Paulo Singer, o secretário de planejamento, eu fui falar com o Paulo. Eu disse, Paulo, você tem aí 5, 8, sei lá, planos de administrações regionais? Dá uma olhada, porque eles são muito bons e eles estão todos aí, prontinhos. Nada. Ô, Rosa, vamos fazer uma pergunta olhando para hoje. Você acha possível, do ponto de vista político, não estou falando político partidário, do ponto de vista político global, a grande palavra. E do ponto de vista, digamos, dos espaços ocupados na cidade de outra maneira, repetir algumas experiências, tipo a Anhangabaú? Há possibilidade disso aí em São Paulo, de uma recuperação desses espaços? Eu não tenho dúvida. O parque linear dos nossos rios ainda é viável, com toda aquela ocupação que foi feita? A triste história dos nossos rios, isso não dá mais. Mas trecho sim. E São Paulo hoje vai de Santo Amaro a Itaquera. A Itaquera. E claro que tem áreas, claro. É uma questão de busca, né? É uma questão de busca. E eu já sei até de vários projetos e parques que foram feitos e que também não foram retomados. Tem uma série de parques que foram feitos projetos e que não foram implantados. O parque, na hora das desapropriações tal, é sempre aquele que é cortado pela primeira... o primeiro corte. Claro. Nessa discussão, nessa discussão em volta aí dos chamados rolezinhos, né? Eu vi uma análise, não estou dizendo que concordo não, mas alguém dizendo que o que está acontecendo, a questão inicial é de que as pessoas estão sem espaço para fazer as coisas no espaço, então estão procurando, por exemplo, os shoppings, independentemente dessas coisas. Sem dúvida. Concordo plenamente. Estão sem espaços públicos, claro. Isso? Ô Rosa, mas nessa linha que o Zé Márcio falou, agora, enfim, está muito na moda aí, de vez em quando entram umas coisas na moda aí, a cidade compacta e tal. E dentro disso, o novo plano diretor que foi proposto pela Prefeitura e que agora vai ser votado pela Câmara, está prevendo uma ocupação total do lote, enfim, em algumas regiões, tal, no sentido do adensamento, etc., tem toda uma argumentação disso. Mas isso volta atrás no sentido de uma conquista que me parece que houve nos anos 70, com os primeiros planos diretores e tal, e que dava uma liberdade, um espaçamento entre os prédios. Exigia, inclusive,
superfícies permeáveis. Isso. E que, enfim, foi possível a criação de muitas áreas verdes particulares ali em torno, Claro. e que dá um arejamento para a cidade. Então, fala Claro. um pouco a respeito disso, Bom, da sua eu experiência. tive a participação em várias dessas coisas, né? O que está me vindo agora direto é a questão do Panambi, Exatamente. né? A história do Panambi é uma história muito interessante, porque era uma área que era uma chácara, né? Chácara do... Bem Pinhatari. Pinhatari, do Conhecido playboy, né? o Playboy, o Playboy. E ele tinha aquela chácara e quando ele casou com uma princesa Ida da Baviera, né? E então, quando ela veio, eles tinham que construir um palácio para a princesa. E quem poderia fazer um projeto de um palácio? Niemeyer. E quem podia fazer os jardins do palácio? Burle Marx. Então ali foi feito um projeto de uma residência pelo Niemeyer, com os jardins do Burle Marx. Na verdade, tudo começou, inclusive a residência já tinha sido iniciada e os jardins foram feitos, uma parte muito substanciosa dos jardins foi feito, mas o casamento durou menos do que a execução de jardins. E a princesa se foi. E tudo parou. Ficou parado. Tudo parou. Então ficou aquela coisa e tinha, inclusive, estava tudo interditado, porque ele tinha um filho que não podia, que era interditado. E então aquilo ficou até os anos 70, quando foi possível, então, ser vendido para um grupo que era o Bungborn, né? Acho que era. Era o Bungborn, que compraram e aí tinha que ter um projeto urbanístico, né? O que fazer com aquilo? E aí, Gasperini, a Flávia Gasperini, fez o projeto. Na verdade, o Jorge tinha sido chamado, mas como o Jorge não podia assumir, então ele indicou o Gasperini, então, por indicação do Jorge, me chamou. E aí, então, nós trabalhamos nessa área. Foi a primeira vez, realmente, que se pensou um projeto urbanístico como tem que ser pensado nos seus espaços abertos, não só. Então, ali, por exemplo, quando se falava aqui pode construir um prédio, esse prédio tem que ter o térreo tem que ter só tanta porcentagem da área. Tem que ter recuos mínimos de tanto para o parque, entre eles tem tanto. Enfim, foi tudo especificado. E aí tinha que ser aprovado na prefeitura. E eu me lembro bem, a Irundina, naquela época, era prefeita. E tinha que ser aprovado. E então, não queriam aprovar, porque, enfim, tinha vários motivos. E nós tínhamos posto esse parque particular, era um parque enorme, mas era do condomínio. Aí eu disse para o pessoal, olha, quer negociar? Façam esse parque ser público. Doem isso para as cidades. E aí foi ter o parque Burle Marx. Foi doado para a cidade e então foi aprovado todos os índices, tudo que não era, ninguém estava exorbitando, né? Mas foi muito engraçado porque aí o Rafael Birman, da Birman, ficou com uma área grande lá. E aí ele dentro da área dele, o parque era uma vamos dizer, se
limitava muito, estava lá. Era o parque. E ele me chamou e disse, Rosa, eu não sei, eu não vou conseguir vender apartamento desse parque. Eu digo, como? É a primeira vez que eu ouço falar que um parque impede a venda. Todo mundo inteiro, o parque valoriza, na verdade. E Rosa, mas é mato, vai estar cheio de bandido. O pessoal não vai comprar apartamento porque vai ter medo de deixar o pessoal andar aqui no parque e tal. E Rafael, tem solução. Como? Pega a administração do parque. Pensou. Foi o primeiro parque que foi de, como é que se fala isso? De parceria público-privada. Foi o primeiro parque, foi tão difícil de fazer o contrato que a prefeitura não sabia como é que ia fazer. O Rafael teve que fazer uma fundação, daí saiu a fundação Arão Birman no nome do pai dele. E que até hoje mantém o parque. O parque é maravilha. Mantém muito bem. Então, essa é a história do parque. Não sei se... Não, claro que não. Essas coisas que a gente quer saber um pouco. Como recuperar mais esses espaços de São Paulo? Eu acho o seguinte, eu acho que tem que ter uma vontade pública. E eu acho que nisso os profissionais têm uma função muito importante. As BEA, então, nesse caso, naquela época eu era sozinha, agora existe mais BEA, tá certo? Então a gente espera que dessas organizações profissionais saiam bandeiras de luta para a melhoria da qualidade. Você acha que seria interessante para São Paulo, e enfim, ainda tem espaço para ter um plano de paisagismo da cidade como um todo? Olha, o planejamento paisagístico, que na verdade eu inventei aqui no Brasil, muito bem. Ele existia lá fora. Você é uma bandeirante. Ela existia lá fora. Você sabe como é que Fernando Chassel me chamava? Fernando Chassel, não sei se você sabe quem é um grande amigo meu. Eu dizia, é o meu par. Éramos os dois, né? E ele dizia, a Rosa é a Golda Meir do paisagismo brasileiro. Então, eu acho que é na base realmente da luta. Não tem outro jeito. Mas você acha que faz sentido ter um plano? O plano diretor. Então, isso que eu queria dizer. Diretor paisagístico da cidade. O plano diretor urbanístico sempre tem que ter um plano diretor paisagístico. Não pode haver uma dissociação disso aqui. Tá? E foi isso que nós fizemos lá na prefeitura, quando nós fizemos os planos paisagísticos saíam junto com os planos urbanísticos. Está integrado. Claro. A área verde é um dos espaços da cidade e que se entremeia com todos os outros. Agora, eu completo a pergunta do Júlio, o seguinte, que é um momento de grande discussão, porque o carro foi um deus e agora começa a ser meio demonizado. Há possibilidade, como é que você vê a possibilidade de fazer essa convivência? Quer dizer, deixar o carro convivendo na cidade, mas recuperando espaços como o do Anhangabaú ou outros. Olha, eu vou contar uma coisa. Em São Paulo, você tem uma obrigação de fazer não sei quantas vagas de carro em cada apartamento que você constrói. Você tem que ter, né, um mínimo de, sei lá, era 3, agora é 5, não sei. Agora querem diminuir, mas enfim, dá uma liberdade tremenda. Na Quinta Avenida de Nova York, que eu acho que é o valor mais alto imobiliário no mundo, é proibido estacionamento. Por quê? Porque quem mora lá, os magnatas que moram lá, se eles têm carro, claro eles têm carro, mas os carros ficam a 30 quilômetros de lá, e o motorista vai lá
buscar e traz para eles na hora que precisa. Mas ele, no dia a dia, ele desce, ele toma o metrô, ou ele toma o ônibus, ou um táxi, entende? E é assim que vive um milionário que quer aproveitar a qualidade da cidade. Eu me lembro que quando eu fui para Nova York passar uns dias, eu fui em casa de um colega e ele me disse, quando eu cheguei, eu morava bem num centrinho ali, ele disse, você sabe que eu fiquei pensando se valia a pena eu ir buscar meu carro para te levar para conhecer as coisas. Daí eu achei que tudo que a gente vai fazer, a gente vai poder fazer de metrô. Eu falei, onde está teu carro? Ah, está a 30 quilômetros daqui, quando eu preciso eu vou buscar. Rosa, uma pergunta, a pergunta em 2 pontos. Você veria, primeiro nacionalmente, não, primeiro internacionalmente, depois nacionalmente, você veria no mundo, ou algumas cidades que você considera assim, que podem servir de algum tipo de modelo exatamente desse aproveitamento paisagístico, da obediência paisagística da cidade? O que se estaria que poderia ser modelo para o Brasil? Depois eu quero saber também se o Brasil tem alguma cidade que serve de modelo para as outras. Olha, no mundo tem tantas cidades. Você pega Paris, por exemplo. Paris é uma cidade que foi criada, modernizada em 1800, não sei quanto, lá do Haussmann, na base dos parques. O plano urbanístico de Paris foi feito baseado nos 5 parques, no grande parque central. Enfim, não é invenção agora moderna o paisagismo, não é. Tá certo? Mas essa é uma cidade que, digamos, você mesmo falou, foi reinventada, foi recriada. Claro. Eu digo aquelas que foram consertadas. Mas Paris é isso. Londres também. Londres tem o sistema de parques de Londres, gente. Mas nós estamos progredindo nessa área. Existe algum progresso aí já chegando no Brasil? Existe progresso? Tem cidades que progrediram? Porque, por exemplo, eu ouço, faz algum tempo que eu não vou para lá, posso estar enganado, mas eu ouço dizer, por exemplo, que Belo Horizonte, que era uma cidade bem arborizada e tal, houve alguns recuos em relação a isso. Então, nós estamos progredindo nisso? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês de Belém. Belém, eu tenho uma pessoa lá, que é o secretário de Cultura do Estado, que é um arquiteto, que se chama Paulo. É o Paulo. Eu brinco e digo que ele é o imperador do Grão-Pará, Paulo Chaves. E que, num certo momento, ele me chamou, aconteceu que eu fui para lá para fazer um projeto e eu fiquei 6 anos lá. Belém, a Estação das Docas, o Jardim Lusitânia, o Museu de Arte Sacra com os pátios internos. Vocês não sabem o que eu fiz lá de projetos paisagísticos para apoiar a questão urbana, né? Até que, depois de um tempo, nós já tínhamos feito tudo, e depois ele me chamou e disse, Rosa, tem aqui uma área, que é uma área beira-rio, e nós vamos fazer um parque, vamos fazer Belém chegar no rio, porque ele tinha projetos que ele dizia que eram janelas para o rio, mas ali era realmente E nós fomos ver o parque. E ele, no meio do caminho, que ele foi me levando, disse, olha, eu quero fazer o restaurante no rio, olhando para a cidade, que lá tem um lugar que nós vamos estar em cima do rio e olhando para a cidade. Então, chegamos lá e era assim, era uma área
que estava sendo ocupado pelo exército. Quer dizer, era o exército que, não é que ocupado, o exército que tomava conta. Era um quartel ali. Mas o que eles fizeram? Como o rio entrava e saía, né? Era muito incômodo para eles. Eles fizeram um muro de arrimo, aterraram tudo, deixaram um grande capinzal, né? Que eles não usavam nem para fazer futebol. E aí o Paulo chegou e conseguiu. Ele era um articulador fantástico, com igreja, com exército, com todo mundo. Isso e aí, então, ele me chamou e disse, Rosa, vamos lá. Ele me levava para falar com o bispo, me levava para falar. E daí vamos falar lá com os militares, né? E aí conseguimos a área, né? E daí ele disse, então agora vamos... Está tudo já aterrado, né? Ótimo. E vamos fazer Falei, nós vamos derrubar o muro. Vamos fazer o rio entrar de novo. E o meu restaurante? O teu restaurante vai ficar lá, mas na beira, tá? Agora, para você ver a cidade, você vai ter que andar numa passarela, chegar num pavilhão, que esse vai ser o pavilhão, né? E ele é um homem muito inteligente, e, vamos dizer, eu já tinha ganho a confiança dele. Eu dizia assim, você está vendo essa planta aqui? É a ninga? Tem umas folhinhas desse tamanho assim, né? Falei, a hora que nós liberarmos essa ninga, ela vai ter 5, 6 metros de altura e a folha vai ter 2 de altura. Ele olhava para mim e dizia, ensinando isso para ele da terra. E aí aconteceu, entende? Por que eu estou contando isso? Para dizer de Belém. Então, o que é? É a vontade realmente de um político, que no caso é um arquiteto, entende? E que conseguiu fazer tudo isso. Ô Rosa, aqui, por exemplo, agora vamos chegar assim num plano mais micro, se é que a gente pode dizer disso aqui em São Paulo. Nossas ruas que não têm arborização, por exemplo. Eu, enfim, agora tenho frequentado um pouco, porque mudei lá por perto, pela Heitor Penteado, que é uma boa avenida, enfim, bastante congestionada hoje e tal, mas seria muito diferente se tivesse uma arborização maior. Como implantar, enfim, um plano de arborização que tivesse uma sequência, que fosse, enfim, você falou agora há pouco do envolvimento da população, enfim, qual é, tem uma... Olha, eu na década de 70, 80, eu fiz um plano de desenho das ruas de Curitiba. Uhum. Dá para fazer. Então você vai analisar rua por rua. Tem rua que de repente as calçadas estão largas demais, não precisa, e está precisando para carro. Então vamos aumentar. Mas, por outro lado, as calçadas, elas têm que ter uma proteção durante, enfim, desenho urbano. As ruas têm que ser desenhadas. E aonde vai árvore ou não vai árvore também é o projeto do desenho das ruas é que vai dizer onde vai ter árvore ou onde não vai ter. Mas você tocou numa coisa interessante, Rosa, que, por exemplo, as calçadas de São Paulo. Não, falar das calçadas de São Paulo. Elas são tristes. Eu ando de bengala. Não há nenhuma... Não há nada. Não há nem projeto, nem exigência, porque o proprietário do imóvel é o responsável pela... Mas não é. E quem fiscaliza? Absurdo. Né? Eu moro no Itaim, e eu moro num pedaço que tem um quarteirão, que é uma loucura. Por quê? São proprietários caríssimos, riquíssimos, porque são restaurantes, gente. Agora, por que não se exige desses restaurantes que façam a calçada? É um absurdo. Ô Rosa, conta pra gente um pouco sobre a Praça do Pôr do Sol. Praça do Pôr do Sol.
Que é uma das praças, enfim... Praça do Sol, claro, Praça do Sol. Que é uma das praças mais queridas de São Paulo. Eu tenho que falar outra coisa agora para vocês, que foi o plano de áreas verdes que eu e a Miranda fizemos. Por isso que eu te provoquei, por isso que eu lembrei. Nós fizemos um plano de áreas verdes para a prefeitura e uma das praças era a Praça do Pôr do Sol. Essa é uma coisa rica de São Paulo, certamente é um dos símbolos de São Paulo também. Tinha essa, nossa, tinha tantas praças que a gente tinha feito os planos. E não boa parte não foi realizada. Benedito Calixto era do nosso plano. Benedito Calixto também. Era do plano também. Como está hoje, não? Não, a praça sim. Conseguimos segurar a Praça Benedito Calixto, fizeram a Miranda, eu acho que era o projeto da Miranda. E da Praça Miranda Maior. É uma Miranda Maior, que nós fizemos juntas. Praça da República. E a Praça da República? Praça da República? A Praça da República, eu vou contar uma historinha para vocês. Hein? Eu vou contar uma historinha para vocês. Tá? Exatamente, eu provoquei para você. Isso é bom. A Praça da República, quando eu fui fazer um estudo sobre as áreas verdes de São Paulo, eu não me lembro em que situação. Foi no meu plano, no meu estudo dos parques urbanos de São Paulo, que foi minha tese, de que depois saiu um livro. E aí, então, Praça da República, né? Fui estudar o histórico da Praça da República. Né? Como é que se aguentou uma área daquela incólume? Sobreviveu, né? Como é que sobreviveu? Mas quase que não sobreviveu, gente. É mesmo? Quando? Prestes Maia, quando foi fazer o plano de avenidas, tinha uma avenida da Irradiação que passava no meio da Praça da República. E ele justificou no relatório dele, isso eu vi o relatório dele. Ele justificou, não sei se nessas palavras, mas enfim, que a Praça da República era uma praça de interior. São Paulo já merecia outra coisa. Né? Então vamos passar aí a avenida por cima. Graças a Deus ele não teve verba para fazer isso. Não teve verba. Não teve não verba, teria feito. por isso não teria feito. Não teria feito. Rosa, e a Praça Roosevelt? Na Praça Roosevelt, então, pessoal. Também é uma história bonita. O que você diz dela hoje? Conta primeiro, depois o que você diz dela A Praça Roosevelt, ela era um largo, um espaço. Eu morava ali na Rego Freitas, eu fazia feira naquele espaço, atrás da igreja. Atrás da igreja. Consolação. Quando foi feito o projeto de sistema viário, né, que daí então ia passar o túnel ali, então sobrava em cima aquela área e foi feito um projeto da Praça Roosevelt pelo grande arquiteto paisagista Roberto Coelho Cardoso, que com esse nome, Roberto Coelho Cardoso, era um americano. Foi o nosso professor, foi quem abriu, vamos dizer assim, nas escolas, a cadeira de paisagismo, e eu e a Miranda fomos as primeiras alunas e tal, e ele então foi quem fez esse projeto. Mas não foi, o projeto dele não foi seguido totalmente, e eu tenho uma teoria, porque logo depois ele foi embora para a Inglaterra, e a minha teoria é que ele fugiu, porque ele não aguentava ver o que fizeram da prova dele. Fizeram da praça. Mas, então, é isso, é a dilapidação, realmente a falta da visão paisagística nos projetos das cidades. Infelizmente, chegamos ao fim deste Sintonia Urbana desta sexta-feira. O programa é uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a All TV.
Queria agradecer muito a participação da Rosa Clias, arquiteta, urbanista, paisagista, que nos contou ótimas histórias e nos dá uma ideia de que a cidade pode melhorar se quiser, e do colega jornalista Júlio Moreno. O nosso programa, a partir da semana que vem, vai começar um pouquinho mais tarde, a partir das 14 horas. Então, boa tarde e até a semana que vem. Não se esqueçam, sexta-feira, 14 horas.